Bullseye. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Nerd Connection. Eu sou o Gui. E eu sou o Leite Zero. E você está nos ajudando a espalhar a palavra. Galera, não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo sobre a nossa review sobre A Pequena Sereia. A gente viu esse filme, a gente vai dar um pouquinho da nossa opinião, a minha e a do Leite Zero. Mano, então, o que você achou aí desse filme maravilhoso da Disney que tá em cartaz nos cinemas? Nossa, então, assim, o filme tem um probleminha, já no começo, que ele começa no mar, né? E o mar é meio paia, é meio... O que aconteceu? O CGI tá muito ruim, cara. O que acontece? Vamos começar a falar pelo mar. Eu achei o filme, no caso, ele se passa num ambiente muito escuro, cara. Assim, não precisava fazer um ambiente tão escuro pra mostrar o fundo do mar. A gente entende já, o fundo do mar, ele é escuro aqui, é bacana, mas é um filme infantil, né? Exatamente, é o ponto que eu ia chegar. É um filme infantil, pelo menos na minha visão. Uma criança, ela gosta de ver muita coisa colorida, entendeu? É a questão daquela florada no lúdico da criança quando ela tá olhando as coisas. Cara, eu achei muito escuro. Quando eles iam, principalmente depois que eles foram pra caverna lá da Úrsula, pô, ficava muito mais escuro ainda. Não dava pra enxergar nada. Não dava pra ver nada. Mas sabe por que ficou escuro daquele jeito, né? É pra disfarçar o CGI. Porque o CGI do filme, cara, é muito ruim. Assim, teve um momento... A Úrsula, eu acho que é uma das melhores coisas feitas no CGI. Porque o resto é muito ruim. Teve um momento que foi a música do Sebastião que deu aquela cor no fundo do mar. Melhorou. Foi bacana, melhorou. Eu acho que se tivesse sido o tempo inteiro assim, com mais colorido, pô, ia ser muito melhor, cara. Porque teve momentos que eu falei, pô, não é possível, tá muito escuro. Você não conseguia ver. Cara, é o problema do CGI. O CGI tá muito ruim. Eu não sei como um filme que tem tanto dinheiro, acho que foram 200 milhões que gastaram no filme, depois a gente vai botar o valor aí na tela de quanto foi gasto. Cara, o orçamento multimilionário, você não consegue fazer um CGI decente. A gente não consegue. Cara, quantos anos tem aí o Aquaman? Tem o quê? 4, 5 anos que lançaram o Aquaman? E, cara, o fundo do mar de Aquaman é fantástico. Nossa, é fantástico. Atlântica é maravilhoso. Tu vai no fundo do mar desse filme. Primeiro que, assim, o fundo do mar é vazio, né? Cara, é uma coisa... Exatamente. Não tem muita sereia. Tu vê ali, as irmãs, Tritão. Aí, tem os 2 guardas. Acabou. Então, vazião. Assim, no início parecia que ia ter uma cidade debaixo d'água com aquelas sereias, os animais aquáticos. Assim, no início até pareceu que ia rolar isso. Só que quando partiu pra parte do Rei Tritão aparecendo com as filhas, só apareceu, no caso, os guardas, não foi? Se eu não me engano, os guardas, as filhas e o Rei Tritão. E foi assim, do início ao fim, no caso, quando chegou no fim, que começou a aparecer as pessoas. Até eu comentei os figurantes. Contigo. Parece que eles só tiveram um orçamento pra colocar os figurantes no final do filme. Pô, não é possível. Cara, eu tô olhando Deve aqui... gastar muito pra fazer sereia, cara. Fazer sereia é muito caro. Eu tô olhando aqui, o orçamento foi de 200 a 250 milhões de dólares. E atualmente a receita tá sendo de 185 milhões. Atualmente, claro, isso aí vai mudar. Deve subir. Vai, que claro. Não é muito bom sinal, porque tu tem que contar que tem pelo menos aí mais uns 100 a 120 milhões em marketing. Só nos Estados Unidos foi gastado 80 milhões em marketing. Eu acho que é importante, que vale ressaltar aqui também, que tudo bem que no desenho também as irmãs, elas não têm tanto destaque. Só que, pelo menos foi o que eu percebi, elas pareciam sérias demais. Cara, muito no desenho, sérias. Tem, assim, uma coisa diferente do desenho. Cortaram a música que apresenta as irmãs, né? As irmãs. E tem aquela música bonitinha. A Quatro, a Tina, a Arista. Eu sou fatal. E essa Ariel não aparece.
Não tem esse show musical. Eles já cortaram. Foi essa parte, já passa a falar assim, cadê Ariel? Pum, cadê Ariel? Ariel, até aqueles assentos... Assim, eles quiseram dar uma seriedade. Parece que essas mulheres vivem espalhadas pelos 7 mares. E toda a lua cheia lá, lua coral, elas se reúnem com o Tritão. E aí como é que elas se reúnem? Elas sentam e vão falar de como é que tá a região que vive. Só que elas nem falam, elas só sentam, olham em volta e Ariel não tá. Vai achar Ariel. Acabou. Então... E, cara, só tem uma mãe. Eu pensei que era... Isso a gente tem que parar um minuto e falar. O rei Tritão, ele é o corno dos 7 mares. Cara, assim, eu tava pensando... Eu tenho 2 explicações pra isso. Ou essa espécie, né? No caso de sereia. É uma espécie que, quando vai ser reproduzida, dá luz a várias etnias diferentes... Sem nenhuma porquê. Sem nenhum porquê, só faz assim, ou ele realmente é o corno dos 7 mares. Porque só tem uma mãe. Elas deixam claro no filme inteiro, só existe uma mãe, entendeu? O rei Tritão casou uma vez, teve uma esposa, só que cada filha é de uma etnia. Aí tu... Sim. Tem a loura, tem a asiática, tem a, sei lá... A mexicana, tem a albina, tem a negra e tem vários, são vários, entendeu? Na verdade, não diversidade. Na verdade, não é só no fundo do mar que existe essa diversidade, né? Você quando vai pra Terra, também, aquilo ali é o paraíso da diversidade. Cara, é muito louco, porque o filme deixa claro ali que ele passa em torno de uns 1750, entre 1800. 1800, ele passa mais ou menos nessa época. Uhum. Ele não dá a data, mas ele te dá dicas apontando para alguns países que olha assim, não, esse país só se chamava assim até 1825, então esse país deve ser dessa data. Inclusive eles falaram, né, do Brasil, né? Do Brasil, do Império do Brasil. O Império do Brasil, aí tu já tem mais ou menos assim... tu tem uma data, quando é que o Brasil se chamava Império do Brasil? Aí tu, de tal ano, então tá dentro dessa faixa aqui. Sim. Beleza. Cara, assim, aí você vai pra uma ilha caribenha, onde as pessoas usam roupa medieval, tipo assim, renascentista. Tem um castelo medieval no meio de uma ilha caribenha. E cara, as pessoas são de todas as etnias que você imaginar. Todas. É o paraíso, né, da diversidade. O paraíso da diversidade, maluco. Todo mundo ali é diverso. Diverso pra caramba. E você vê asiático, negro, espanhol, latino. Assim, o filme ganha uma certa qualidade quando sai do fundo do mar. Sim, concordo. Porque ele deixa de ser vazio, porque o fundo do mar é vazio, não em cenário, tá? Tem bastante coral, tem bastante coisa, mas é vazio de gente. Só tem a Pequena Sereia e 2 figurantes, quando aparece algum figurante. E assim, eu não lembro... E é muito escuro, Eu não sei se você lembra, mas a questão do CGI... quando as irmãs estavam se aproximando lá do trono do Rei Tritão para poder sentar cada um em seu assento, cara, foi uma coisa... Eu tava prestando atenção, cara, eu lembrei na mesma hora de She-Hulk, por causa do CGI que era tão ruim. O CGI é péssimo. Não, tava ruim. Não adianta, tava ruim. Aquele momento que elas foram aparecer, cara, tava claro que aquilo era CGI. Você olhou, você falou, não, tá estranho. Ou você vê um CGI, ou você vê o CGI ruim, ou o fundo do mar vira tipo um Discovery. Porque não tem, assim, no desenho você tem aquela coisa de humanizar, né, o peixinho. Cara, o que fizeram com o linguado? O fizeram com o linguado? O linguado é terrível. Sim, agora vamos falar dos personagens que eu acho interessante. Vamos falar, assim, pelo menos os principais. Vamos falar em relação agora da Hailey Bailey, que a gente já vai chegar no linguado. A Hailey Bailey, assim, no início, eu não lembro qual foi a tua opinião em relação a isso, mas assim, a minha opinião é que, teria que ter sido igual ao do desenho. Né? A Pequena Sereia do desenho. Mas depois que eu vi o filme, eu olhei pra Hailey Bailey, cara, ela é uma atriz extremamente carismática. Ela é uma atriz, uma excelente cantora. Apesar da gente ter visto dublado, a gente já escutou as músicas, a trilha sonora antes do filme, quando foi lançado, né? No público, pelo Spotify, no YouTube, enfim.
ela é uma excelente cantora e ela é muito carismática. Eu acho assim que ela, nessa parte, ela não deixou a desejar. Eu não sei se não sei Eu qual acho que foi. ela podia deixar, na parte que ela fica muda, ela podia ter feito mais umas expressões um pouco melhor. Sim. Mas ainda passa, cara. Passa de ano de boa. Sim, eu sinceramente, eu no início, que nem eu te falei, eu no início eu fiquei com o pé atrás, que eu falei, pô, poderia ter sido uma atriz pra poder, querendo ou não, tem aquela nostalgia, Não, mas aquela aí, galera lembra. O filme não ia ter a autodefesa. Esse filme é um filme que tem autodefesa. Se você não gostar, é porque você já sabe, né? Você é meio raso. Então assim, aí, vamos lá, em relação ao príncipe Eric. Peraí, só pra voltar na Halle Berry. Tá, pode falar. Quem é a direção de fotografia desse filme? Ah, sim, Mano, agora lembrei. eles davam um steak na testa da Halle Berry. Cara, tem uma hora que eu tava assistindo o filme e olhei assim, mano, dá pra anunciar um outro filme aí na testa dela. É um ângulo que não tava valorizando ela, que é a relação quando eles faziam aquela imagem de cima. Não valorizava nunca ela. Aquilo ali é o pior ângulo da menina. Pior ângulo da menina. É aquele momento que a câmera, ela dá aquela subida e ela fica sentada ali na parte de baixo. Cara, é o pior ângulo da menina. E ela é uma menina muito bonita. Então, assim, aquele momento, eu falei, meu Deus, cara, vão pegar o pior ângulo da menina pra poder fazer essa cena. Claro, é aquela cena clássica dela olhando pra cima, porque ela quer ir pra superfície, beleza, bacana. Mas, cara, é o pior ângulo da menina. É o pior ângulo da menina, pior. E, então, assim, em relação ao Eric, o que você achou do Eric? Cara, melhoraram o Eric. Uma coisa que eu tenho que dizer, melhoraram muito o Eric. O Eric ficou bem melhor. Porque, assim, antes o Eric era só o quê? Era um bonachão, era um príncipe meio que tipo, olha, vamos lá, isso aí, eu sou meio povão, tal, e acabou. Quer viver a vida. Ele ainda continua sendo assim, só que assim, mostraram ele com mais coragem, mostraram ele... Pô, na cena que o barco afunda, vai ter algum spoiler, tá, gente? Desculpa. Não tem como, gente. Se você não quer spoiler, então veja depois esse vídeo que você vê Vê depois. Tu tá vendo o review de um filme, cara. Vai ter algum spoiler. Na hora que o barco tá afundando, mostra quanto ele é corajoso. Ele vai por último. Ele salva o cachorro, ele salva todo mundo, ele vai fazendo. Max. Só que no final, como ele ficou muito por último, ele acaba não conseguindo pular a tempo e a princesa seria resgatar ele. Pô, legal. E aí mostra todas as características dele que você olha assim, caraca, a menina tem que se apaixonar pelo cara. Mostra até essa questão que ele quer ver o mundo, que ele quer viajar, ver o mundo, trazer coisas pro país dele, para enriquecer o país dele. Coisa que a mãe não quer muito. Que agora tem mãe, tá? A rainha tá viva, coisa que nos outros não porque no desenho o castelo era muito vazio, só tinha o Grimsby, tinha ele e tinha a empregada e o cozinheiro. De resto, no desenho ele era basicamente o rei. Ele só não era o rei porque aparentemente naquele país que ele vivia, né, você só pode ser rei depois de casar. Dava a se entender. Sim. Naquele filme. Sim. Então, ele aqui não, a mãe ainda tá viva assim, e a mãe não quer muito que ele vá passeando. E aí rola toda uma conexão do tipo assim, pô, ele quer o mesmo que eu, tal, poxa, legal. E aí você entende melhor por que ela se apaixonou por ele. Eu gostei porque deram um background pra ele, no caso que não tinha acontecido no desenho, por causa que era uma coisa muito vaga. O príncipe, que se apaixona pelo príncipe, é o príncipe. Bacana, mas ele não tem background nenhum. Cadê? Não, melhoraram muito o background dele. Eles já pelo menos deram uma história, uma direção ali pra poder... Isso eu achei bacana, querendo ou não, no desenho, se eu não me engano, são 1h20 de desenho e no filme são as 2 horas, 2h20, 2h15. 2h15. Vamos passar assim, esse é um filme que sofre de um problema. Ele diz que é um filme infantil, mas ele não é um filme infantil, porque é muito escuro algumas cenas e você não consegue prender uma criança 2 horas sentada no cinema. É complicado. Assim, eu não levaria o meu filho se ele tivesse menos de 10 anos. Se você tem um filho de menos de 10 anos, você não leva. Porque tu não vai manter essa criança sentada lá se interessando. Chega umas horas paciente, né? Que é meio chato, tá? Sim. Porque eles botaram 1 hora a mais e tem pouca coisa que acrescenta nesse a mais. Sim. Pouca coisa que vale a pena nesse a mais. Uma das coisas que eu gostei que acrescentou
é que, assim, justificaram por que o Tritão tem esse ódio pelo povo de cima. Porque ele tem uma aversão pelo povo de cima, né? Muito grande, né? Vamos falar do Rei Tritão agora, Vamos falar do Rei Tritão, é bom. Que eu posso falar agora? Não, do Rei Tritão, vamos falar do Rei Tritão, pode falar. Então, a mãe da Ariel, ela foi morta por um humano. Ela chegou muito perto como é que se fala? Da superfície. Aí os caras com esse medo de, não, a sereia vai afogar a gente, foram lá e enfiaram uma lança nela e ela morreu. Não mostra a cena, só mostra o Rei Tritão falando sobre isso e acabou. Tipo, sua mãe foi morta por um de lá de cima. Isso pelo menos foi explicado. Sim, foi explicado. Mas não explicaram por que a Úrsula não foi banida. Porra, perderam, tipo, perderam a chance, botar 2 minutos, 10 minutos, botaram 1 hora de filme a mais, porra, botava 10 minutos ali falando sobre isso. Não, 10 minutos. Não, cara, menos que isso, cara. Pegava um tempo. Pegava o quê? 2 minutos. 2 minutos, pegava. Minutos. Tu falava duas coisinhas ali. Ou colocava ela explicando, ou fazer tipo algum tipo de flashback né? Mostrando do porquê dela ter sido exilada. Ia ser bacana. Sim. Pelo menos, eu acho que ia ser bacana. Eu gostei do cara que fez o Rei Tritão, tá? Eu gostei. O cara ficou bom, o Rei Tritão. O Rei Tritão ficou bem legal. Mas assim... Javier Bardem, o nome dele. Só que é aquela coisa assim... É igual o Rei Tritão antigo. Ele não tem o mesmo carisma do antigo, mas funcionou ainda. Então tá valendo. Ele passa. Assim, cara, o que acontece? Teve momentos que ele tava parecendo meio apagado. Mas tem horas que ele aparecia e dava aquele boom, entendeu? Ele ficava apagado na dele, aí depois do nada, boom, sabe? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Ele parece que tá com depressão, sei lá, coitado. Sim, é um rei depressivo. É um rei depressivo. Também a mulher morreu e tá tentando proteger as filhas. É meio zoado. Uma cena que eu gostei bastante foi na hora que ele consegue achar a caverna lá onde a Ariel tem os tesouros dela, né? E ele tem aquela conversa com a Ariel, ele reprime ela, fala que ela não deve ir para a superfície por causa disso, ele fala da questão da mãe, e a Ariel continua reclamando com o pai, e ele destrói os tesouros dela. Eu achei bem bacana essa cena. Não, isso é legal. Ficou legal. Assim, o que é igual ao antigo funcionou normal. O que é novo, tem coisa que é nova que não funciona muito bem. Tipo, a música do... Já que a gente falou do nosso amigo Príncipe, tem a música do Príncipe. Agora tem música do Príncipe. Todas as músicas novas são esquecíveis, tá? Peraí, vamos acabar de falar aqui pelo menos dos personagens. Assim, tu já falou do linguado... tem o Sebastião... Vou falar do linguado do Sebastião. Eu vou falar dos dois que assim... É um pacote só. É um pacote só, porque querendo ou não, são os fiéis amigos. Vamos falar Sebastião, Linguado e Sabichão. Sabichão, Sabichão, Então, assim, esses personagens, pra quem lembra do filme antigo, era aqueles personagens carismáticos que davam aquela vida, aqueles amiguinhos bacanas, fofinhos, que davam vida, traziam essa magia perto da Ariel, entendeu? Então, assim, ver esses personagens é muito, sabe... Como é que é o nome? Eles não quiseram dar um ar caricato, né? Humanizado demais. Eu não sei. O linguado, ele não tem expressão. Por quê? Peixes não têm expressão. Pois e aí cara, mas esse problema. Assim, o linguado é horroroso. E o linguado é tão ruim. O linguado é tão ruim. Eles admitem que o linguado é ruim, que o filme tem quase 1 hora a mais. E se você contar, o linguado tem menos tempo de tela nesse do que no filme anterior, do que na animação. Sim. Eu acho muita assim, cena que tiraram o linguado. Eu acho assim, teve uma imagem, uma ou duas que eu vi na internet, que eles fizeram pela IA, pela inteligência artificial, imagens tanto do linguado quanto do Sebastião, como seria um live action deles, né? E, cara, ficou muito melhor. Não ficou bizarro. A galera falou assim, não, mas ia ficar bizarro. Cara, não ficou bizarro, ficou fofinho. Ficou uma parada bem live action mesmo. Mas, assim, do jeito que eles fizeram, cara, eu achei esquecível, entendeu? Eu achei bem esquecível. Entendeu? Não, assim, eu acho problemático que, assim, não dá, assim, no 3D, eu admito que não dá pra fazer a mesma coisa no live action e tal, que o filme. Mas, cara, ficou... Assim, o Sebastião,
ele conseguiu passar, porque eles deram uma alongada no olho dele para dar uma expressão através do olho. Eu percebi. Então o Sebastião melhorou, assim, nesse sentido, em relação ao linguado, não em relação ao antigo, tá? Mas o linguado é pavoroso. O Sabichão, que passa também. O Sabichão e o Sebastião, eles não estão tão bons quanto o antigo, mas eles passam de ano. O linguado, que é algo pavoroso, é pavoroso. Meu Deus, é pavoroso. Tanto é que tiram ele de cena. O tubarão é horrível. Tem uma cena lá que passa o tubarão. É o 3D, sei lá, parece que eu tô lutando contra um tubarão em GTA V, mas tudo bem. É uma merda. O fundo do mar é uma merda, tá? Então, é isso que eu tô tentando dizer. É que é escuro e quando não é escuro é zoado. É assim, então é escuro e zoado. Eu gostei muito do Grimsby, que ele fez o... agora eu não lembro o nome do ator. O Grimsby, ele é fantástico. Assim, eu achei muito legal que ele é tipo assim, ele é o guardião, né, do rei, ele é o protetor, né, o conselheiro, mordomo, enfim, é tudo. Porque ele é o primeiro-ministro, só que ele é o primeiro-ministro que fica falando tudo. Sim, e ele é super amigão do Eric. Assim, no desenho, ele já tem uma amizade com ele, mas nesse live action, colocou ele como se fosse, claro, é aquele cara que ele, olha, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, um dia você vai ser um rei, fica ligado, mas ele é aquele assim, cara... Como colocaram a mãe, dividiram um pouco o que era o Grimsby no primeiro filme. No primeiro filme, o Grimsby, ele tinha... Como ele fazia o papel de tudo, ele era o tutor dele, praticamente. Então ele tinha que botar limite, falar como é que você tem que ser, tal, e ao mesmo tempo ele era meio que amigo. Nesse, como tinha a mãe para botar mais limite, ele podia não ser tão chato. Dividiram as personalidades. Dividiram um pouco as personalidades. Pegaram as personalidades mais mandona, olha, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você vai ser um rei. Isso aí passou tudo para a questão da mãe, né? E assim, vamos lá, vamos falar agora em relação às músicas. As músicas. Você tinha uma coisa para falar, né, em relação a isso, que você falou aqui. Todas as músicas novas são esquecíveis. Todas. A gente tá gravando aqui, ó, a gente assistiu ontem à noite, a gente tá gravando hoje de manhã, e a gente tá gravando já para não esquecer das músicas, porque elas são totalmente esquecíveis, totalmente. A música do Príncipe parece um High School Music. Um clipezinho High School Music. Chega uma hora que eu fiquei nervoso, que ele tinha umas expressões que é comum no musical. O cara abriu os braços, né, pra dar aquele... e aí o cara não abriu os braços, eu ficava assim, ele tá com algum problema na axila? Ele deslocou o ombro? O que acontece? Não abre o braço? O que acontece? Só pra poder falar, o que ele está tentando dizer aqui é que tem um momento do filme que o Eric, ele começa a cantar. A música do nova. nada. É uma música nova, ele ganhou música. Ele não tinha isso no desenho e colocaram uma música nele. Colocaram uma música ao estilo de High School Musical. Teve uma hora que ele tava cantando tão forçado, mas tão forçado, que eu olhei e falei assim, caraca, alguém deve ter falado pra ele, olha, você tem que colocar mais expressão, você tem que fazer isso. E ele fazia umas caras e bocas. Eu falo, cara, e do nada eu achava que do nada ia aparecer o elenco do High School Musical atrás dele, fazendo aquelas danças com bolas de basquete e o caramba. Cara, eu completamente esqueci. Foi um momento, eu vou colocar aqui, foi um momento vergonha alheia do filme. E assim, é muito suave, porque assim, ele é proibido minutos antes de sair do castelo. Sim. Aí mostra ele na rua não, né? Saindo do castelo, cantando, daqui a pouco ele tá no oceano cantando e tal. Aí eu, acabou no barco, cantando e tal. E é muito engraçado que é ele cantando no barco e todo mundo trabalhando normalmente. Eu fico imaginando, né, o marinheiro ali. Esse PL tá estranho. Pois é, que realmente, se você falou, ele foi proibido de sair do castelo, navegar. E aí daqui a pouco volta, corta a cena tal, passa mais uns minutos de filme. Lembre-se que você foi proibido da sua mãe de sair do castelo. Cara, ele tava cantando no barco. Ele tava cantando no mar, essa porra? Eu também pensei, eu até falei contigo, eu falei, peraí, ele não foi proibido de sair, de ir pro mar? Ele o que ele tá fazendo no mar? Mas ele tava no mar agora há pouco, ele não pode sair pra andar de carruagem? O que e assim, em relação ao que você falou das músicas esquecíveis, a música da Úrsula eu achei até bacana. Mas é a música antiga, Corações né? Infelizes, sim, porque ficou. Acho que não porque mexeram, a música antiga. O que é antigo
funciona muito bem, cara. O que é antigo realmente tá ótimo. Aqui no Mar também, eu acho que Aqui no Mar também foi bem bacana. Foi bem bacana. Agora, a música do Sabichão, o Sabichão, ele ganhou uma música. E é um rap. Não faz sentido com o resto do filme inteiro, porque o resto do filme inteiro... isso é no dublado. Na dublagem. Eu vou te dizer, a dublagem melhorou muito essa música. A gente vai botar um trechinho do original agora. Hurry up. Um trechinho agora do dublado. É só um brinquedo. Sabidão. Tá me ouvindo, tô doido com tanto som. 3, 2, 1. Na minha opinião, ficou muito melhor. As duas versões são vergonha alheia, tá? As duas versões são ruins. Em inglês é The Scuttlebutt e no dublado é Zum Zum Zum. E a música vergonha alheia é total, cara. Tu fica olhando assim, tipo... Nesse momento, cara, eu sei que são personagens, isso foi... Cara, na boa, não ficou legal. Eu não curti. Eu falei, que é isso? O que tá acontecendo? É porque não combina com o resto do filme. Tu tem todo um filme medieval, todas as músicas são meio que instrumentais, bonitas, tal. Aí do nada tem um cara... Aí tu... Cara, a gente falou dos personagens, mas a gente esqueceu de falar da Melissa McCarthy e da Úrsula, né? Que foi... Porra, ela tá perfeita, inquestionável. Assim, eu só acho, pelo menos, assim, minha opinião, eu acho que ela é uma puta de uma atriz, ela ficou bem de Úrsula, só que eu acho que em relação ao medo, em relação a botar medo, a Úrsula, aquele medo que você sentia da Úrsula, acho que você não consegue sentir da Melissa McCarthy, eu acho que ela ficou muito fofa. Não sei se você me entende. Nesse sentido, ela ficou mas muito... eu gostei. Sim, não, eu também gostei. Eu gostei. Mas eu entendo. Agora, a gente falou dos personagens e esqueceu da rainha. Porque a rainha agora ela é negra, ela existe, ela é negra, e o príncipe Eric é uma criança adotada. Porque assim, o filme não explica, mas deixa entendido que é o seguinte. Há alguns anos, começou a ter muito naufrágio perto daquela ilha. Dá pra entender o seguinte, depois que mataram a mãe da Ariel, provavelmente Netuno não, né? O Tritão deixou o mar ali mais revolto. É o que dá pra entender. Tu consegue fazer essa ligação, mas é assim, tá lá jogado. Se tu quiser fazer a ligação, faz. Os caras botam 1 hora de filme e não fazem as ligações direito. E o Eric, ele é um sobrevivente desse naufrágio. Então... Sim. É porque aí é aquilo que a gente fala, né? É a relação ao background dele, porque no desenho ele não foi dito em nenhum momento que ele era adotado, e agora no filme ele é adotado, e a mãe tá lá, a mãe tá viva, enfim. Mudaram tudo, mudaram coisas. Pra dar diversidade, tem que dar diversidade. Sim. O filme fala sobre relações interraciais, é isso que o filme fala. Chega no final do filme, a rainha fala esta porcaria. Aí tu fica assim, tá bom, senhora, eu já tinha entendido, mas quer deixar claro? Deve estar uma pauta muito em alta isso nos Estados Unidos nesse momento. Porque pro Brasil tu tá andando, tu tem um muçulmano abraçado com um judeu. Então, tipo... É porque lá nos Estados Unidos é bem diferente essa parte, né? Querendo ou não, a galera é bem latinos com latinos, negros com negros, brancos com... Nossa, como você é latino e se casou com uma loura? Nossa, você não acha que vai sofrer preconceito? Aí tu... Não, eu vim do Brasil, isso lá não... o pessoal caminhando. Não, o pessoal aqui, todo mundo... Tipo, tem um pessoal lá meio tosco que se importa com isso, mas é exceção. Exceção da exceção, exatamente. E no final do filme aparece, né? O pessoal... a Ariel... Não tem casamento no final do filme. Não tem casamento. Não tem casamento. Eles podiam... Cara, aquelas... Assim, ela aparece, né? A gente já... Cara, a gente... TDAH fora aqui. Aí ela aparece... Tá demais. Tá do início ao fim. Ela aparece depois ali no castelo, já com pernas, que o Tritão, né? Foi lá e devolveu as pernas pra... Porque assim, o filme acontece mais ou menos igual ao antigo. Aí ela aparece e tal, eles se beijam, aí tipo, que lindo, nossa, que bonito. Aí tu, pô, legal, achei maneiro isso aí, hein? Aí corta eles descendo pra praia. Aí tu pensa, vai ser o casamento e dali eles vão viajar, ver o mundo. Não, nossa, o casamento de vocês foi muito bonito. Agora vocês vão viajar o mundo. Ué, não podia casar agora? E a lua de mel era ensino, viajar, melhorar o mundo e afins? Não, eles tacaram louco e falaram assim, casamento, a gente vai pegar o barco aqui, vai embora e tchau, valeu, um beijo, um abraço.
Aí aparecem os figurantes finalmente de... Que não apareceram no filme inteiro. E eu gosto da anestesia do povo dessa ilha. Porque Que legal. aparece um bando de sereia e ninguém dá uma expressão. Não? Porque ela já é sereia, então a gente já acostumou. Já acostumamos. Vimos uma cauda de sereia aqui. Inclusive, eu vi uma sereia, posso ver 30 do nada e tá tudo certo. Naquele momento do casamento, que ele se casar com a Vanessa, né? Que é a... Não, ele ia noivar, ele ia se casar, ele só ia noivar. Com a Úrsula. Teve um momento, não sei se você percebeu, que quando ela é atirada pra trás, ela cai pra trás, porque ela tá sendo atacada pelo Sabichão e pelo Sebastião, tá sendo atacada. Teve uma hora que ela se ajoelhou no chão, a lá Homem-Aranha. Eu falei, cara, daqui a pouco os Vingadores vão aparecer aí, velho. Aí ela começou a se transformar. Ela não foi com o Sabichão e o Sebastião. Ela foi atacada só pelo Sabichão. O Sebastião aparece meia hora depois. Porque o Sebastião ele cai. Tem aquela cena idiota do Sabidão segurando o Sebastião. Aí fala, quando chegar lá, você me solta. Pode deixar, aí cai. E o Sebastião, ele tem o poder de ser ultra rápido, né? Porque ele cai no meio do mar, do nada ele subiu um castelo. Ele subiu, um caranguejinho, né? É o caranguejo mais rápido. Toda hora no filme ele aparece em lugares que tu olha assim, como que tu fez isso, desgraça? Tu tava ali do outro lado. Cara, assim, uma coisa a gente tem que falar sobre esse plot aí da Pequena Sereia, que me fizeram uma alteração, tá? Porque assim, quando a Úrsula encanta a Pequena Sereia no original, ela assina o contrato e acabou. E aí ela tem que beijar o cara em 3 dias. A Úrsula vai no final atrapalhar, porque ela vê que vai quase conseguir. Sim. Nesse, eles fazem uma mudança que eu achei meio zoado. Ela não pode... Ela coloca no feitiço um adendo que é assim, a menina não pode se lembrar de que tem que beijar o cara. Toda vez que alguém lembrar pra ela, ou for tocar no assunto do beijo e tudo mais, ela meio que vai se esquecer, ela vai se distrair, ela vai dormir, vai acontecer qualquer coisa. Isso eu achei meio zoado. Porque aí levou um romance onde ela tá interessada nele, só que não, só que sim. Ele tá interessado nela, só que não, só que sim. Aí fica uma coisa meio maluca, que ele quer beijar ela não quer. Aí eu... Pô, mano. Faltou... Nessa parte eu também achei meio... E tinha uma parada de justiça no antigo, que assim, o Tritão ia... Não, ó, tá aqui o contrato, você não pode fazer nada. Aí ele, pô, nem eu posso ir contra isso, porque tinha uma questão da justiça ser algo maior, entendeu? Nesse não, olha, eu fiz um trato, mas eu zoei o trato e sei lá o quê. Pô, cara, é desnecessário isso, mas... Sim, o que você achou da batalha do final o Megazord? O Megazordzão. Porque ela vira o Megazord, e eu achei meio zoado só uma coisa, que ela aparece no final, quando eles sobem, né, eles estão na coroa dela. Sim. Aí tu pensa, pô, vocês estão na cabeça da mulher. O que vocês vão fazer? Descer um pouco, tentar cegá-la, tentar atacá-la no pescoço? Eu pensei exatamente. Tentar fazer alguma coisa? Não, dá a mão pra mim, Ariel. Vamos. Eric, vamos pular de volta no mar e lutar nesse mais escuro. Vamos pular nesse mais escuro, lutar contra o povo, que qualquer coisinha que bata em você já era. Você foi já foi de base. O povo de 50 metros de altura, aí tu... Por que vocês estão fazendo isso? Aí tem um momento que Ariel... que isso é... Eles já tinham risco de morrer só no pulo. Tem um momento... Pois é. Pô, tava muito alto. Eu fiquei falando, pô... Teve uma hora que a Ariel, ela consegue entrar naquele barco, né? Que tava no fundo do mar, só que conforme a Úrsula vai fazendo aquele negócio no mar, né? Aquele... Como é que é o nome daquilo? É assim que a física funciona. Aí o navio, ele subiu, ele ficou na parte de cima, aí a Ariel subiu... O navio que estava naufragado há anos. Aí ela subiu e começou a navegar. Aí a Ariel, ela usa um mastro e ela dá uma forcinha no mastro para ele poder dar uma volta, virar e acertar. Pausa agora. No original, eles cavavam no barco, no navio, em alto mar. Por isso que tinha esse negócio do barco. Aí o príncipe Eric pegava, enquanto a Úrsula tá tentando matar Ariel, pegava o barco
e fazia a manobra, né, de Star Wars. Pra poder acertar. E matava, empalava ela. Sim. E ela morria. Agora quem matou? Nesse, eles se casaram no castelo. Aí ele vai pro alto mar salvar Ariel com um barquinho. Barquinho a remo, barquinho mesmo. Aí beleza. Aí, pô, como é que a gente vai botar um navio pra empalar essa mulher? Vamos botar que ela tirou do fundo do mar. E tem uma parada muito legal. O fundo do mar não estraga nada. Né? Porque no normal, cara, um navio no fundo do mar, porque você gira o timão, tem cordas que fazem o timão girar, tudo mais, tal, e manipular aquela paradinha lá atrás que eu esqueci o nome, que é uma madeirinha que fica atrás ali, que você gira e aí ela vai andando. Maluco, tu quer me dizer que um navio que tá no fundo do mar há anos, já tá nascendo coral nele, ainda funciona a cordinha pro timão ir pra um lado pro outro? Pois é, Fora o fato que eu acho assim, quem assistir isso aí já navegou, me diz uma coisa, é fácil navegar um navio que funciona com timão e tudo mais? Porque, porra, a Ariel, que é uma princesa, devo citar, uma sereia princesa, adolescente, nunca fez porra nenhuma na vida, ela pega o timão e sai navegando um barco que naufragou e vai. Só pra ela ser heroína, porque agora é assim, as mulheres têm que ser heroína. Porra, não podia ser o príncipe Eric que ia justificar melhor, né? Pô, olha, pai, ele me salvou. Ele me salvou, então você tem que honrar pelo menos ele. Ele você tem que respeitar. Não, eu fui lá e salvei ele. A única coisa que ele fez foi vir atrás de mim e... Não, ele distraiu a Úrsula por um minuto ali, aí eu pude fugir. Ele distraiu ali, eu peguei esse navio que tava debaixo do oceano, ele subiu e eu comecei a navegar. Cara, e nada estraga mesmo. Tem uma cena lá naquela parte, lembra quando ela tá no esconderijo dela, felizona? Né? Com tesouros aí ela dela. pega um livro no fundo do mar, um livro que tá ali há anos, ela pega e começa a folhear. O livro tá intacto. Tá perfeito. Os desenhos, tudo tá perfeito. Cara, tá perfeito. O livro tá perfeito. No 2D, no desenho 2D, esse tipo de coisa passa. Agora, no live action, tu olha pra aquilo tipo... Caraca, maluco. Pelo menos colocar o livro ali, sei lá, com poedinho, maluco, sei lá. Sim, pô, tá debaixo do oceano. Aquilo não vai dar de sobreviver. Pô, aquilo tava perfeito. Parecia que tinha recém-tirado da prateleira, assim. Água salgada corrói tudo. Quem tem casa em beira de praia sabe o que eu tô dizendo. Sim. Água salgada corrói tudo. Você botar um livro feito em 1700, 1800 no fundo do oceano, um mês já não tem mais livro. O livro tava perfeito, exatamente. Exatamente. Mas eu olhando aquilo, caralho. Não, aquilo eu também fiquei. Eu falei, ué, peraí, esse livro tá perfeito. Como assim? Eu falei a mesma coisa. Mas, Leite Zero, e aí, vamos. Você quer falar mais uma coisa? Vamos pontuar? Qual que é a sua opinião aí de nota de 0 a 10? Qual a nota que você dá pra Pequena Sereia? Pra mim, todo filme ele começa com 10, tá? E aí eu vou tirando ponto. Então, assim, primeiros pontos que perdem, CGI. Muito ruim. Concordo. CGI no fundo do mar. Assim, fora do mar até passa, muito ruim. Tanto é que a luta final contra a Úrsula, é difícil tu ver alguma coisa, que é uma escuridão. Você não vê a Úrsula direita, muito escuro. E olha que eu fiquei triste, porque a Alice Marcasti mandou bem até pra mim. Mas beleza, vamos lá, perdeu o ponto. Aí tem o negócio lá do foco na testa da menina. Dava pra anunciar um outro filme, a Disney perdeu o tempo. Podia ter anunciado um filme aí, ó. Jogava aí um outro Moana. Jogava Moana. Que é Branca de Neve, eu não sei, botava o trailer da Branca de Neve passando na testa da mulher. Já menos um ponto. Linguado. Nossa, Jesus. Menos um outro ponto. Coitado do linguado. Músicas que são esquecíveis. Menos ponto. Pô, mudança desnecessária no plot. Menos ponto. Pô, no final, pra mim, eu não acho um filme horrível. Não, mas também não acho um filme bom. Eu acho que é um filme que tem uma nota 5. Porque assim, o que era antigo e se manteve ficou bom, mas, cara, eles botaram muita coisa a mais e deixaram muita coisa que podia ter sido explicada pra trás. Então, assim, eu dou um 5. A média tá quanto pra passar? É 5? Porque se for 5, eles passaram de ano. Se não, faz uma provinha aí, assim, um ponto extra. Dos últimos live actions que a Disney fez, eu acho que esse é o, vamos dizer, o menos pior aí desses todos.
Não, assim, dos últimos live action, tá considerando o quê? Peter Pan? Aí realmente. Porque qualquer coisa é melhor que Peter Pan. Mas assim, eu ainda acho o Aladdin melhor. Apesar de ter ter Sultana e ter aquela música desnecessária dela. Não, sim, o Aladdin, pô, eu também curti bastante. Mas assim, eu até vou ser um pouco mais generoso, eu daria nota 7. 7 de 10. Pô, tá muito bom, cara. Eu tô sendo bem generoso. Teve muita coisa que... Mas assim, eu não sei se você vai entender o que eu vou falar, mas quando a gente saiu do cinema, eu senti que faltou alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Então entendeu? Vamos fazer assim, né? Vamos fazer uma média. Né? O Gui deu 7. 7. Tu deu 5. Eu deu 5. Somando dá 12, dividindo por 2, 6. Ó, o filme passou de ano. Então o filme passa de ano. Mas eu não levaria meu filho pra ver, porque 2 horas, eu tenho um filho de 3 anos, 2 horas eu não consigo prender o meu moleque. Só se eu amarrar ele. A criança ficou muito inquieta, né? Não, mas a criança de 6 anos também vai ficar inquieta. Claro. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso review sobre A Pequena Sereia. Comenta aí embaixo o que você achou, se você viu o filme, se você gostou, não gostou. Pontua aí, coloca os seus pontos, que a gente possa conversar, a gente possa aí debater sobre isso, né? É muito bom debater, falar com pessoas que discordam, né? De outras pessoas. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e o mais importante, espalhe a palavra. Valeu e fui! Fui!